A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Olá, você está no Congresso Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, realizado pela OAB Nacional e Escola Superior da Advocacia. Esse é o painel número 57, com o tema Patentes, Impactos e Tendências na Propriedade Intelectual. Eu sou Wander Medeiros, conselheiro federal pelo Mato Grosso do Sul, advogado e professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E será uma honra mediar os trabalhos dessa tarde. Nosso primeiro palestrante, ele é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Nacional, é formado em Direito pela UERJ, mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, pós-graduado pela Universidade Mackenzie, pela Universidade Ludwig Maximilian de Munique, vice-presidente da ABPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. O Dr. Gabriel Leonardos falará sobre o tema A Pandemia e as Patentes Farmacêuticas. Dr. Gabriel, o senhor tem a palavra pelo prazo regimental, lembrando a todos e todas que ao final da apresentação dos nossos palestrantes, nós teremos um debate aberto com todos os presentes. Muito obrigado, Wander, por essa gentil apresentação. Uma grande alegria estar participando desse evento. Já sabemos que temos mais de 100 mil inscritos. Claro que a gente fica curioso para saber quantos estão na nossa sala, né? É um prazer estar aqui dividindo esse painel com Thaís e com Branca. Aproveito para homenagear o nosso presidente nacional, Felipe Santa Cruz, e o nosso querido Rony Duarte, diretor-geral da ESA Nacional, organizadores desse evento. Estamos aqui na Sala Antonieta de Barros, e, para os que não sabem, foi a primeira mulher negra a exercer um mandato eletivo no país, foi deputada estadual de Santa Catarina, em 1935, e, homenageando a Antonieta de Barros, Thaís e Branca, eu homenageei todas as mulheres advogadas que estão aqui conosco hoje. Vamos falar de um tema que tem gerado algumas notícias truncadas nos jornais desde o começo da pandemia. Sabemos que a Constituição de 88 assegurou o acesso à saúde, um grande avanço civilizatório, e a partir dela foi organizado o SUS, Sistema Único de Saúde. E há quem diga, ao meu ver, de forma desavisada, que as patentes farmacêuticas de alguma forma poderiam impedir o acesso aos medicamentos. Gostaria de deixar claro que o que impede acesso a medicamentos são políticas públicas deficientes e não patentes farmacêuticas. Na Europa é um bom exemplo, onde nós temos países com forte proteção patentária e, ao mesmo tempo, políticas públicas de acesso à saúde que nos trazem inveja. Então, em que momento a gente pode avaliar que as patentes têm alguma influência no tratamento de saúde e no acesso às vacinas e aos medicamentos, né? Vamos nos lembrar, primeiramente, do que são patentes, né? É muito comum que o leigo diga, eu preciso patentear minha marca, mas isso é uma impropriedade. A patente é um título jurídico otorgado pelo Estado que protege a concretização de uma invenção com aplicação industrial. Os requisitos para que a patente seja concedida são a novidade, ou seja, ela não pode reproduzir algo que já existisse, que já estivesse incorporado ao estado da técnica, são a atividade inventiva, significa dizer que esse avanço em relação ao estado da técnica não pode ser óbvio para um técnico no assunto, tem que ser um avanço significativo e ela tem que poder ser reproduzida em série, é a aplicação industrial. Muito bem. Como se concede uma patente? Esse é um exame técnico e apartidário realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma autarquia federal, atualmente ligado ao Ministério da Economia. Os examinadores do NPI são servidores públicos concursados que avaliam o pedido de patente, fazem exigências ao seu requerente e, ao final, proferem uma decisão de deferimento ou indeferimento.
A beleza do sistema de patentes é que ele é uma barganha entre o inventor e o Estado. O inventor conta o segredo, explica como reproduzir a invenção, e, em troca, o Estado lhe dá a exclusividade temporária. E a patente é válida no Brasil por 20 anos, a contar do protocolo do pedido perante o NPI, né? Ou, no mínimo, por 10 anos após a concessão, o que ocorre muitas vezes quando o NPI demora exageradamente para realizar o exame. Então, veja, você não precisa ser filiado ao partido do governo para obter uma patente, você não precisa ser amigo de ninguém, o exame é absolutamente técnico republicano. E isso ocorre também na área das patentes farmacêuticas. Então, vamos nos lembrar, em primeiro lugar, que na área farmacêutica as patentes têm muita importância, é evidente, mas menos de 8% de todas as patentes requeridas no Brasil são na área farmacêutica. Mais de 92% são na área mecânica, eletrônica, química. Então, não podemos, se eventualmente criticar o sistema de patente por causa de uma posição que uns ou outros possam legitimamente ter, até fundadas em ideologias absolutamente defensáveis, no sentido de que não deveria haver proteção patentária na área farmacêutica. A verdade é que, durante muito tempo, o Brasil seguiu essa linha. Não tivemos nenhum tipo de proteção patentária na área farmacêutica de 1945 até 1996. O resultado foi sucateamento da indústria farmacêutica nacional, não fazíamos nenhuma inovação, só copiávamos as tecnologias já desenvolvidas no exterior. A partir de 96, tivemos um grande avanço na atração de investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, que hoje em dia é um polo de pesquisa e desenvolvimento não só para empresas internacionais, mas também para empresas nacionais. Muito bem. Dito isto tudo, por que muitas vezes ouvimos falar de quebra de patente nos jornais? Esse é um termo atécnico usado para designar o que temos na legislação, que são as licenças compulsórias. Aliás, as licenças compulsórias são um instrumento internacional que existem desde 1925, aprovadas na Convenção de Paris, em sua revisão realizada em Haia. Em 1994, o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio também reiterou a possibilidade de decretação de licenças compulsórias de patente. E trata-se de um instrumento que é utilizado em vários países, inclusive nos Estados Unidos. No Brasil, temos o artigo 71 da nossa Lei de Propriedade Industrial, que prevê a concessão de licenças compulsórias em casos de emergência nacional ou interesse público, e é evidente que, diante da atual pandemia, estamos nesse tipo de cenário. Também temos, desde 1999, um decreto do Executivo, o Decreto 3.201, que prevê a possibilidade de concessão de licenças compulsórias de forma imediata, sem nenhuma demora. Eu diria até que em poucas horas, se houver necessidade, pode ser concedida uma licença compulsória. Isso não se trata, a rigor, de uma anulação da patente ou perda do direito pelo seu titular. Por isso que o nome quebra de patentes é totalmente inadequado, porque a patente continua em vigor e, simplesmente, através da licença compulsória, o titular recebe uma remuneração e é obrigado a aceitar que outros produzam sua patente. Mas quando usamos isso? A verdade é que é um instrumento para ser utilizado como uma forma de negociação, ou, se quiserem, de pressão entre o governo e o laboratório, que é dono da patente. Por quê? O maior comprador de medicamentos no país é o governo federal, é o SUS. Mais de 50% dos medicamentos do país são adquiridos pelo poder público. Então, quando o preço do medicamento não estiver adequado, de acordo com a visão do poder público, ele sempre poderá decretar a licença compulsória para fabricar ele próprio, através de laboratórios públicos, aquele medicamento. Em 2001, quando era ministro da Saúde José Serra, houve a ameaça de concessão de uma licença compulsória para um medicamento chamado Neofinavir, que era usado no tratamento da pandemia HIV/AIDS. Imediatamente, o laboratório, dono da patente, retrocedeu, abaixou o preço e não foi necessária a concessão da licença compulsória. Em 2007, tivemos o único caso em que até hoje foi necessária essa concessão de licença compulsória no Brasil, que foi o do medicamento Efavirenz, também para HIV/AIDS, porque naquela ocasião o laboratório não teve flexibilidade na negociação do preço.
Nesse sentido, há alguns projetos de lei em andamento no Congresso Nacional atualmente, no sentido de que visam ampliar desmesuradamente a licença compulsória, praticamente retirando todo o valor econômico de patentes farmacêuticas relacionadas ao tratamento da atual pandemia. Nós estamos aconselhando a rejeição desses projetos de lei, entendemos que não é preciso consertar o que não está quebrado, o nosso arcabouço jurídico já tem instrumentos adequados para assegurar o acesso pleno a medicamentos e precisamos nos lembrar que, sem inovações na área farmacêutica, estaremos, então, a descoberto na próxima pandemia. Acho que nenhum de nós vai ser ingênuo no sentido de imaginar que essa foi a última pandemia pela qual a humanidade passou. Então, essa é a mensagem que gostaria de deixar, também em nome da nossa Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB, no sentido de que o nosso arcabouço legislativo está adequado e temos que ter muito cuidado agora, de forma assodada, se aprovarmos leis ruins, a pandemia vai passar, mas a lei ruim permanecerá. Muito obrigado a todos, é um prazer. A palestrante agora, ela que falará conosco, e lembrando a todos que ao final da nossa palestra nós vamos fazer um debate aberto com todos os presentes. A nossa próxima palestrante, ela é advogada e presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção de Jabaquara. Ela é especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, membro correspondente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, membro consultiva na Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção Santos, membro consultiva na Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Pernambuco, doutora Thaís Capito. Ela falará conosco sobre o tema o impacto da pandemia nas marcas. Doutora Thaís, por favor, você tem a palavra pelo prazo regimental. Olá, obrigada, Wander. Gostaria inicialmente de agradecer ao Dr. Gabriel Leonardo, à doutora Branca e ao Dr. Wander por compartilharem esse painel. Agradecer imensamente à ESA Nacional e à OAB Nacional pela organização desse evento, que está brilhante. Mas nosso tempo é curto, então vamos para o que interessa. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, tá? Bom, como o Wander disse, eu vou falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia nas marcas. E a primeira coisa que eu vou fazer é analisar os números do INPI. Em especial, gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo Vieira de Mello, ao Dr. Júlio César, diretor de administração do INPI, e à doutora Maria Eugênia, da diretoria de marcas do INPI, eles que me auxiliaram com esses números. Eu fiz um gráfico comparando os depósitos de marca entre os anos de 2015 até o ano atual, o ano vigente. Comparando apenas o primeiro semestre, justamente para a gente ver qual que foi o impacto dessa pandemia nesses depósitos de marca. Então, veja que, apesar da pandemia, o número continuou crescendo, o número de depósitos continuou crescendo durante esse ano. Lembrando que em 2015, a gente estava passando por uma crise econômica que iniciou em meados de 2014. Então, veja que o número de depósitos era muito baixo. Nesse daqui, a gente consegue ver melhor. E em abril, veja que a linha verde é a linha de 2020. Em abril, quando foi instituído o lockdown em vários estados do país, ou então foi alguns estados, eles estavam com a quarentena, então só funcionavam serviços essenciais. Em abril houve uma queda absurda nos depósitos de marca, mas mesmo assim não foi tão abaixo se comparado com 2015, 2016 e 2017. Mas uma coisa que me deixou curiosa, e depois eu vou até querer saber dos colegas, é que em junho desse ano, vejam o aumento no número de depósitos de marca. Ele superou todos os outros meses dos outros anos, todos os primeiros semestres dos outros anos, dos últimos 5 anos. Isso é surpreendente, porque, segundo o estudo do INPI, teria uma queda de 12% nos depósitos de marca durante o ano. Teve essa queda em abril, teve uma queda em maio, mas em junho superou e muito os números de depósitos de marca. Aqui são o total de depósitos de marca no primeiro semestre dos últimos 5 anos.
uma média mensal. Veja que houve uma pequena queda nos depósitos de marca, mas se comparado com 2018, por exemplo, o número atual ainda é maior. Então, eu entendo que, apesar desse estudo do INPI de informar que houve uma queda, e de fato houve, mas que haverá uma queda anual de 12%, eu não sei até que ponto, porque eu entendo que o brasileiro é muito criativo, e muita gente acabou ficando desempregada durante essa crise, e acredito que surgiram vários depósitos de marcas, e eu vou até comentar com vocês depois, mais para frente. Naqueles números que eu mostrei para vocês, não estavam os números de depósitos via Protocolo de Madrid. O Brasil adotou o Protocolo de Madrid no ano passado, em meados do ano passado, e aqui eu coloquei um número para vocês de designações de marcas para o Brasil, ou seja, alguma empresa depositou a marca em outro país signatário do Protocolo de Madrid e pediu a designação da sua marca para o Brasil. Vejam que curioso, em abril aqui houve uma queda. Lembram que eu falei ali nos slides anteriores? Aqui, pelos depósitos via Protocolo de Madrid, houve um aumento em abril. A queda só veio em maio. Isso também reflete, obviamente, os casos de outros países que também estavam em lockdown, tiveram a segunda onda da pandemia. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de ver com vocês é a questão da responsabilidade social e reputação. O Instituto Chroma Group, ou Chroma Insights, ele fez um levantamento com os consumidores, e eles perguntavam quais marcas tinham se posicionado positivamente em relação à pandemia do coronavírus. E eles levantaram eles montaram o top 100 das marcas que eles lembravam e que tinham um posicionamento positivo. Vejam que no top 3 ali temos Itaú, Ambev e Magalu. Vamos ver por que eles estão ali. As marcas, o Itaú, por exemplo, fez uma doação de R$1 bilhão para o combate ao coronavírus. Além disso, ele se uniu ao Santander e Bradesco, grandes concorrentes, demonstrando que a concorrência nesse momento não importa, e sim ajudar as pessoas e as ações sociais. Outra marca que ficou no top 3 foi a Ambev. Eles utilizaram o álcool que eles utilizavam para fazer as cervejas. Eles começaram a produzir álcool em gel e distribuíram esse álcool em gel em vários hospitais. Magazine Luiza, além de várias doações, além de várias outras ações sociais, criou dentro do aplicativo uma área para denúncia de violência doméstica, que aumentou muito durante a pandemia. Então, por esse motivo que as marcas ficaram nesse top 100. Uma marca curiosa que apareceu nesse top 100, que chamou a atenção de vários sites, foi a marca Gustavo Lima. Para quem não sabe, nomes artísticos também são passíveis de registro de marca. O Gustavo Lima apareceu nesse top 100, na posição 61, porque ele fez uma das maiores lives. Hoje em dia já teve gente que superou, mas ele fez uma das maiores lives e foi o primeiro a fazer lives pedindo doações. Então, foi por isso que o Gustavo Lima apareceu. Inclusive, graças a ele, outras marcas como PicPay e Ame também apareceram nesse ranking. O iFood foi a marca de aplicativos de celular que apareceu nesse ranking também, a que tem a melhor colocação, também por suas ações sociais. Inclusive, eles se uniram à Coca-Cola e à Hellmann's para eles fazerem doações de alimentos para os seus motoboys. Então, vamos lá. Outros tipos de ações que tiveram também foi a troca de logotipos, dessas insígnias distintivas dessas marcas. O Mercado Livre trocou, como todo mundo viu, eles até anunciaram na televisão, Volkswagen trocou, McDonald's, Audi, todos eles fizeram essa alteração para mostrar que eles estavam apoiando o distanciamento social. Esse daqui que eu coloquei ao lado da Corona, da cerveja Corona, na verdade, a Corona não alterou a marca, mas foi criado por um diretor criativo. Ele criou esse logotipo e acho que era uma boa essa adoção desse logotipo. Sobre a reputação. Várias marcas, elas encerraram seu contrato com influencers digitais devido à quebra
medidas adotadas pela OMS. Então, influências que fizeram festas, reuniões, as marcas, elas cancelaram o contrato com eles, porque a marca, ela tem uma reputação, inclusive no artigo 130, inciso 3º da Lei de Propriedade Industrial, fala que é direito do titular de registro ou pedido de registro de marca zelar pela reputação de sua marca. E eu acho que mais do que um direito, é um dever. E eles fizeram isso até porque tinha uma pressão grande do consumidor falando, vocês não vão se posicionar, fulana ela é a garota propaganda da sua marca e você não vai se posicionar, você vai deixar ela fazer isso? Bom, enfim. Inclusive teve a questão dos girafas, que o filho do dono tirou o filho do quadro de acionistas justamente por questões de polêmicas durante o Covid. Marcas que não fizeram isso tiveram um grande prejuízo. O dono do Madeiro, por uma fala no início da pandemia, ele, além do prejuízo da pandemia, os consumidores fizeram um boicote aos seus produtos, justamente porque ele minimizou os transtornos da pandemia. Então, além de todo o prejuízo que uma pandemia poderia causar ao comércio dele, houve essa queda, e ele, inclusive, teve que mandar 600 funcionários embora, e ele falou que não teria que mandar. No início da pandemia, ele disse que não teria que mandar. Então, vejam como é importante essa questão da reputação da marca. Aqui é um fato curioso que eu falei com vocês, de que o brasileiro é muito criativo, são depósitos de marca com os termos Covid e coronavírus. Vejam que tiveram vários depósitos de marca, e tudo aqui 2020, tá? De março de 2020 até agora. Vários depósitos de marca com corona, Covid, tiveram marcas com vírus. E aí eu queria saber, depois no nosso debate, vou deixar aberto aqui já o nosso debate para que os colegas falem o que eles acham dessas marcas, lembrando que corona é um termo em latim que significa coroa. Isso só para a gente levar em consideração. Mas fica aqui aberto para vocês. Bom, passo a palavra novamente para o Wander, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, doutora Thais. A nossa próxima palestrante, terceira e última palestrante, ela é advogada, arquiteta urbanista e publicitária, mestranda em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, da UFAL, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Alagoas, membro da Comissão Nacional de Propriedade Intelectual da OAB Nacional, membro consultivo da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Pernambuco. A senhorita Branca Alves falará sobre o tema As lives vieram para ficar? Impactos, cuidados e tendências na propriedade intelectual. Lembrando a todos, mais uma vez, que ao final da nossa apresentação nós teremos um debate com os nossos palestrantes. Por favor, doutora Branca, a palavra é sua pelo tempo regimental. Muito obrigada, doutor Wander. É um prazer estar aqui nesse evento, nesse congresso que está debatendo as questões do Covid-19. E é muito interessante os parâmetros que a gente consegue criar. O doutor Leonardo, ele falou que as crises geralmente impulsionam, e realmente esse é um dos pontos que eu trago justamente para questionar. A gente está num momento de crise, e geralmente nos momentos de crise foram que surgiram os grandes movimentos artísticos, os grandes movimentos urbanísticos. Se a gente olha a história da arte, se a gente olha a história da evolução do homem, a gente consegue perceber que a peste bubônica, por exemplo, que foi uma doença que matou milhares de pessoas, teve um impacto imenso, ela foi uma grande impulsionadora do renascentismo. Se a gente olha a Segunda Guerra Mundial, agora mais recente, a gente vê que ela foi um grande impulsionador do pós-modernismo, que é o momento artístico que a gente vive hoje. Então, dentro dessas crises, a gente sempre tem um viés positivo de renascimento, de descobertas. O Covid-19, inevitavelmente, trouxe um distanciamento social. E aí a gente tem um enfraquecimento cultural, uma carência cultural muito forte. Ou seja, a gente não tem teatro, a gente não tem cinema, a gente não tem show, e a gente precisou desenvolver alternativas de manter essa necessidade cultural humana. Com isso,
vieram as nossas lives. E aí, a gente não tem apenas as lives musicais, claro, elas tomaram a frente e se destacaram, mas a gente não tem apenas as lives musicais, a gente teve vários temas de lives. A gente tem as lives religiosas, esportivas, políticas, de saúde, de beleza, de comédia, de propriedade intelectual. A gente teve muita live interessante de propriedade intelectual. Ou seja, a gente vê que tem um mundo imenso de possibilidades surgindo. E um ponto que eu acho muito interessante é a interação entre o emissor e o receptor. Isso terminou ficando muito mais próximo, ou seja, a gente começa a alterar também a maneira de se falar, a linguagem, o que antes era reinado pelo meio de comunicação, que tinha uma voz unilateral, ou seja, emitia e ali mesmo se acabava, a gente passa a ter uma relação muito mais bilateral, a gente chega a ter um verdadeiro diálogo, né? À medida que o receptor começa também a se manifestar, o emissor começa a entender esse feedback que está sendo dado. E com isso a gente consegue diminuir, inclusive, as fake news, um grande problema do momento. Ou seja, mas o nosso grande foco é mostrar que, com essa facilidade, a gente consegue disseminar o conhecimento intelectual de uma forma muito mais ampla. Ou seja, um cantor que quer fazer sua live musical tem um espaço aberto, a gente tem um comediante que vai fazer um stand-up, a gente tem um grupo folclórico se apresentando para várias pessoas, a gente tem um advogado falando de propriedade intelectual. Ou seja, a gente tem várias criações do espírito humano emergindo, e com isso também vem o direito, vem a proteção dessas criações humanas. É certo que a maior parte dos exemplos que eu dei estão relacionados ao direito de autor e, consequentemente, aos direitos conexos. Mas a gente também consegue ver que várias marcas tiveram destaques. Além disso, a gente consegue perceber uma discussão da concorrência desleal, a gente vê também a questão das manifestações folclóricas. Quando a gente fala de direitos autorais e conexos, é certo que a gente tem uma necessidade de autorização prévia e expressa do autor. Se a gente olhar, teve algumas lives aí que apareceram e tiveram seu áudio cortado, que caíram, e tudo isso porque o gerenciador detectou que havia alguma proteção de direito autoral e impediu que a live continuasse. Os direitos autorais, eles são garantidos ao autor para que cobrem, ou seja, cada autor cobrar os seus direitos autorais, estabelecendo livremente os valores. Até aí, tudo bem. O que é que acontece? Ultimamente, a gente teve algumas lives patrocinadas, e aí surgiu, e essa cobrança é feita através do ECAD e da UBEM, que são instituições que arrecadam e repassam esses valores para os autores, sejam eles autores ou intérpretes, enfim, os conexos. E essas lives patrocinadas gerou uma discussão, e aí a gente pode cobrar novamente, porque o ECAD e a UBEM entendem que haveria, sim, a possibilidade de cobrar mais 5%. Eles se baseiam no artigo 38, que fala que a cada revenda de obra é possível 5%. Mas aí eu trago uma discussão que, para mim, pareceu interessante. Será que é possível realmente? Será que cada live patrocinada está sendo realmente uma revenda, mais um tipo de venda daquele evento? Eu entro também na discussão, porque quem está distribuindo aquela live já está pagando direitos autorais, ou seja, a gente teria uma dupla cobrança. Se a gente faz um paralelo com a legislação tributária, a gente teria aí uma discussão de bis in idem. Será que é isso mesmo? Será que não haveria um novo fato gerador que permitisse isso? Enfim, a gente tem também a questão das marcas, e aqui eu já estou fechando essa parte de cuidados para me dirigir ao final. Inúmeros elementos que trazem a discussão das marcas, mas que também traz a questão do trade dress. Por exemplo, se a gente olhar o YouTube, ele criou mais ou menos que uma moldura ali. Ou seja, claro, é uma pouquíssima distintividade, mas a gente consegue perceber que há um padrão, ele criou um padrão. E se a gente consegue perceber um padrão dentro dessas lives, haveria também uma discussão de concorrência desleal. Com relação aos direitos industriais, eu acho interessante a gente destacar que é importante a gente ter cuidado quando a gente expõe os nossos dados. Aquele dado ali está sendo importante para preparar uma tese, para fundamentar a base de algum equipamento, de algum processo que você está desenvolvendo. Tem cuidado, como o doutor Gabriel falou, a gente tem a questão do caráter inovador.
Se você fala e expõe isso publicamente, você perde o caráter inovador. Ou seja, então a gente consegue perceber que há vários direitos intelectuais envolvidos e também tem a necessidade de prestar atenção nas legislações dos outros países, não somente com relação aos direitos intelectuais, mas com relação às legislações locais e os costumes de cada um deles. Para fechar, a gente vê duas tendências principais, que seriam elas, uma ligada à maior conexão entre esses instrumentos da propriedade intelectual, ou seja, os direitos autorais, as marcas, os conhecimentos tradicionais, todo mundo conversando. Isso a gente já tinha no Trade Dress, mas a gente vê um fortalecimento disso na live. E a gente vê também uma transnacionalização dos direitos. É certo que, com relação às patentes, a gente tem o PCT, com relação às marcas, a gente tem o Protocolo de Madrid, que foi recentemente incorporado, mas a gente vê cada vez mais uma tendência de que esses direitos que reinam aqui, reinem nos outros países também, para que haja realmente uma verdadeira integração, porque a live que passa aqui também está passando lá em outros países. Para fechar a pergunta, e aí, as lives vieram para ficar? No meu ponto de vista, sim, elas vieram para ficar, não somente as lives musicais, mas todo tipo de compartilhamento humano. Um exemplo que eu acho interessante é que a minha avó, ela gosta de ir à missa, mas ela tem dificuldade de ir à missa. E agora ela aprendeu a assistir à missa virtualmente. Será que a minha avó vai deixar de assistir à missa? Então, eu acho que é um caminho sem volta. Esse é um movimento que, com certeza, só está começando. É claro que a gente já entrou no momento de diminuição dessas lives, mas, com certeza, os movimentos artísticos vivenciam várias renovações. A gente termina tendo vários mini movimentos dentro do grande movimento. Com certeza, esse é um mundo novo das lives, mais um movimento social que surge, e agora, com certeza, é a hora do direito surgir. Esse congresso é uma iniciativa que já dá esse pontapé, e por isso eu quero parabenizar tanto a ESA Nacional, tanto a ENA, quanto o CFOAB pela iniciativa. E quero agradecer fortemente pelo convite ao Dr. Gabriel Leonardo, ao Felipe Santa Cruz e também ao Rony Duarte, presidente da ENA, pelo convite e pela participação. Muito obrigada. Agora sim, muito obrigado, doutora Branca, muito obrigado aos nossos palestrantes. Eu vou aproveitar também para fazer um agradecimento especial ao presidente nacional da Escola Nacional da Advocacia, Dr. Rony, pelo sucesso desse evento, e também ao nosso presidente nacional da advocacia, que muito me honra tê-lo como meu presidente da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz. Dizer que a grandeza desse congresso traduz e exemplifica, ilustra a grandeza e a altivez com que o senhor tem conduzido a Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo nesse momento que nosso país tem passado e que tem sido tão chamado a nossa ordem a contribuir para ele. Muito bem. Essa pergunta eu dirijo a todos os nossos palestrantes, mas sobretudo porque está muito ligado ao tema do Dr. Gabriel Leonardo. Recentemente houve toda a discussão sobre a patente da produção da vacina que está sendo produzida para a Covid-19. A imprensa ganhou a imprensa uma notícia de que os Estados Unidos da América teriam comprado todo o lote de vacina que seriam produzidos por um grande laboratório, a Pfizer, e isso depois foi desmentido pela própria empresa, e, ao mesmo tempo, nós tivemos representantes do governo chinês falando que a vacina que está sendo produzida pelo governo chinês naquele país será de patente livre, aberta para toda a humanidade, e eu pergunto, e esse é o ponto, num caso como esse de uma pandemia, em que várias entidades estão desenvolvendo vacinas, mas, por óbvio, a capacidade de produção, e aí eu não estou me ligando ao aspecto econômico, da capacidade dos países comprarem a vacina, mas a capacidade de produção para todo mundo, porque o mundo inteiro há de precisar dela, isso se justificaria como uma razão para sobrelevar a patente numa hipótese como essa, para com isso se permitir que a vacina seja produzida em vários locais diferentes, já que, mesmo tendo condição econômica, há um limite para a sua produção se ela se concentrar num único desenvolvedor? Wanda, se você me permite, eu começo. Esse ponto que você falou é super importante e, recentemente, eu participei de um debate na TV Justiça com uma imunologista brilhante de Brasília, doutora Joana Dar,
onde a gente estava exatamente examinando esses desafios para a imunização de toda a população do planeta, né? Então, eu posso dizer o seguinte, quando alguém fala que a patente, de alguma forma, pode atrasar 1 minuto que seja a imunização, pode ter certeza, é alguém com uma agenda oculta, é alguém que é contrário ao sistema de patente por razões ideológicas, razões financeiras, mas isso não é verdade. Vamos lá. Por quê? O desafio de logística, de produção e distribuição é brutal. Esse é o real desafio e nós temos que fortalecer no Brasil o SUS e os laboratórios públicos que têm capacidade de produção, Butantan em São Paulo, Fiocruz, Biomanguinhos no Rio de Janeiro, porque não é banal você produzir com segurança e eficácia no Brasil vacinas para 210 milhões de pessoas, né? O fato de haver uma proteção patentária ou não, como eu falei, isso é algo que se resolve em horas, facilmente. Agora, o que me incomoda mais é um conceito que é muito difícil da gente perceber, que é o seguinte: há uma coisa no mundo das vacinas chamada externalidade positiva. O que é isso? Todo mundo se beneficia com a imunização, mesmo aqueles que não tomaram a vacina, porque com mais pessoas imunizadas, o vírus circula menos. Aliás, é um dever de todos nós que temos condições de nos vacinar, sempre tomarmos esta e todas as outras vacinas, porque a gente vai estar protegendo aquele grupo pequeno da população que, por razões médicas sérias, não pode realmente tomar a vacina, mas vai estar protegido graças ao fato da gente ter tomado a vacina. Então, essas externalidades positivas exigem que haja investimentos públicos na criação e desenvolvimento de vacinas. E em todo o mundo, há vários estudos sobre isso, que demonstram que o sistema patentário não tem sido eficaz sozinho para estimular a inovação na área de vacinas. O mundo inteiro, não é só o Brasil, tem investido menos do que deveria em vacinas nas últimas décadas. O sistema patentário tem sido eficaz para inovações de medicamentos, para tratamento de doenças, mas não tanto para vacinas, e há várias razões econômicas para isso. Então, nós devemos, nesse momento, nos conscientizar que a gente precisa assegurar recursos públicos para os laboratórios públicos, para o desenvolvimento e produção de vacinas. Nós precisamos estimular o SUS, que como falei antes, é uma conquista da Constituição de 88, uma conquista civilizatória, e não é o momento de nós ficarmos tentando inventar novas formas de resolver esse desafio com um viés neoliberal, porque não existe. Há comprovações acadêmicas que nós precisamos, sim, de recursos públicos para desenvolvimento e distribuição de vacinas. Perfeito. Doutora Branca, doutora Thaís, gostariam de comentar sobre essa questão ou eu coloco um novo tema para o debate? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o doutor Gabriel sobre essa questão da licença compulsória, porque tem um projeto de lei, que é o que a gente não quer que passe. Esse projeto de lei, em um dos artigos dele, ele fala que o pagamento, a remuneração será de 1,5% ao detentor da patente, e ela só será paga, se for um pedido de patente, só será pago após a concessão. Para mim, não ficou muito claro nesse projeto de lei se ele vai começar a pagar a partir da concessão e esse valor será retroativo ao que foi vendido, ou se, de fato, eles só vão passar a pagar a partir do que for vendido após a concessão. E, além disso, 1,5% é um valor correto, doutor? Pois é, eu estou evitando entrar nos detalhes desse projeto de lei, porque há tantos. Eu recebi hoje, para vocês terem uma ideia, só de licença compulsória de patente, há 6 projetos de lei andando paralelamente. E eles partem dessa premissa, que vamos fazer uma expropriação sem indenização. Na verdade, a gente sabe que a Constituição Federal proíbe isso, né? Então, se você tem o direito a partir do requerimento, é claro que tem que haver remuneração a partir do requerimento, ainda que fique represada a remuneração aguardando a concessão da patente. Então, essa parte do projeto de lei, para mim, é simplesmente inconstitucional, onde você prevê uma desapropriação sem justa indenização, no fundo. E quanto ao valor do royalty, eu não sei se o 0,5% é muito ou é pouco, vai depender do caso concreto. A lei já tem um sistema muito eficiente,
onde quem decreta licença compulsória oferece um determinado percentual de royalties, o titular pode aceitar ou não, mas se ele não aceita, o INPI, um órgão estatal, arbitra o valor. E se as partes não estão satisfeitas com a arbitragem feita pelo INPI, podem ter recurso ao judiciário, porque no Brasil toda decisão administrativa está sujeita à revisão judicial. Então, dizer que o 0,5% vai resolver o problema, eu não sei, podemos estar pagando caro também, e não barato. Eu acho que o ponto fundamental é esse. Não é o momento para a gente ficar mudando uma lei que já se comprovou eficaz e muito boa na pandemia do HIV e AIDS. Por que agora a gente vai sair correndo para tentar mudar a legislação? Esse é o nosso ponto. Doutora Thaís, mais alguma intervenção ou posso fazer uma nova questão? Doutora Branca? Então, evoluindo aqui no nosso debate, eu quero questionar a vocês, tratando dessa questão muito falada pela doutora Thaís, relacionado ao reposicionamento de marca durante a Covid e a política de algumas empresas de publicidade, que utilizaram meios de publicidade para divulgar campanhas de combate à Covid-19. E, inclusive, encerraram planos de marketing com youtuber, com influencers que, porventura, violassem essa quarentena que nós temos passado. Muito bem, mas eu gostaria de falar sobre a dimensão ética desse tipo de campanha de marketing, que é feita apenas para o público externo, mas não internaliza novas políticas de trabalho. Exemplo, nós temos uma grande empresa de rede de entregas, de entregadores, que já está passando durante a pandemia pela segunda grande greve nacional de entregadores. E, ao mesmo tempo, ela faz uma política externa de marketing para se dizer a favor da quarentena, mas não internaliza, ou ao menos a gente acredita que não, já que está tendo greve dos trabalhadores que atuam nessa área, não internaliza essa política internamente. Quais são os riscos desse tipo de conduta? Aonde isso pode ser revelado pela sociedade e a perda da marca por pensar só no marketing e não no trabalho interno, na mudança estrutural interna? Então, conforme eu até demonstrei ali, por exemplo, eu citei o exemplo do Madeiro, do dono do Madeiro, que fez uma fala muito infeliz no início da pandemia, dizendo que 5 a 7 mil mortes não justificavam fechar os estabelecimentos. Então, assim, o impacto que teve no caso dele, por exemplo, foi a demissão de 600 funcionários que ele não previa, porque ele disse, eu tenho um caixa e eu sei que eu vou continuar funcionando, eu tenho um caixa durante 6 meses, se ficar 6 meses em pandemia, eu sei que eu consigo manter meus funcionários, e ele não conseguiu 4 meses. Então, essa questão de não internalizar essas políticas, corre um grande risco de ter um boicote, igual está tendo dessas redes de entregas. Os funcionários entram em greve, prejuízo para eles. Conforme isso, a dimensão dessa greve chega nos consumidores, os consumidores tendem a fazer um boicote a essas empresas. Então, acaba o prejuízo sendo maior do que se eles tivessem investido na segurança dos seus funcionários. Então, eu entendo que é dessa forma que as marcas perdem ao não inserir internamente essa questão de políticas e adotar as medidas da OMS. Alguém mais quer falar sobre essa questão? Doutor Gabriel? O Madeiro perdeu também o Luciano Huck como acionista, que por conta da polêmica vendeu toda a sua participação. Para a gente ver como futuros movimentos políticos, ou possíveis futuros movimentos políticos, estão agora, de alguma forma, já tendo um interrelacionamento com exposição de marca, né? E lembrando que só lembrando que estava dentro daquele ranking, o iFood era iFood, Uber Eats, Rappi, todos eles estão naquela lista das marcas mais lembradas pelo consumidor, falando sobre essas redes de entregas. Então, por mais que eles não adotem essas políticas, por eles mostrarem que eles estão fazendo algo, inclusive como eu citei, a doação de marmitas para os entregadores, o consumidor entende que eles estão agindo positivamente, mas internamente é bem complicado para o consumidor ter acesso a essas informações. Wander, eu acho que você mencionou um ponto muito bom, que está preocupando todos os especialistas de direito do trabalho do país, que é a precarização das relações de trabalho por conta dessas novas formas que surgiram de trabalho compartilhado através de
aplicativos. Eu acho que outro dia eu vi uma foto que era de uma moça numa bicicleta dessas que se aluga na rua e carregando uma sacola de um desses aplicativos de entrega. E ela não era dona de nenhum dos meios de produção, porque a bicicleta ela tinha que pagar para usar, e ela não era empregada nem da empresa que fazia a entrega, nem do cliente que estava pedindo a entrega. Então, eu acho que há uma compreensão amadurecendo na sociedade que algum tipo de rede de amparo social tem que ser criada. Claramente, não pode ser um trabalho seletista com carteira assinada, porque vamos gerar desemprego em massa que a empresa não consegue arcar com todos os encargos sociais. Mas entre o ideal e o nada, certamente a gente tem que evoluir para ter algum tipo de proteção social para esses trabalhadores. Excelente. Concorda em gênero, número e grau, doutor Leonardo? Doutora Branca? O que eu percebo é que a gente tem a tendência de trazer a transnacionalização dos direitos, mas que muitas vezes os nossos próprios direitos não conversam, muitas vezes eles brigam entre si. Então, talvez antes até da gente pensar em transnacionalizar, a gente precisa integralizar tudo que a gente tem, porque muitas vezes são nichos diferentes, pessoas de nichos diferentes, desenvolvendo grandes ideias, grandes garantias, mas que não conversam, e aí não vai para frente, a gente não consegue ter um sistema funcionando verdadeiramente harmônico. Eu quero colocar agora uma pergunta muito direcionada à doutora Branca e em cima da sua fala sobre as lives, se elas vêm para ficar ou não, mas, que é uma pergunta provocativa que você deixou ao final, mas quando a gente fala de live, a gente fala do ambiente livre da internet. E aí começa a se questionar o conteúdo programático, a possibilidade de controle programático dessas lives, da autorregulação que nós temos, por exemplo, no CONAR, para verificar as faixas etárias de audiência. Isso é livre na internet, isso não tem nenhuma modalidade de controle. Foi citado, por exemplo, lives de grandes cantores, que em dado momento ele começou a falar palavrão e palavras de baixo calão, e de uma forma que eu estava assistindo em casa com minha filha de 12 anos, com meu filho de 19, com minha esposa, e se tornou um tanto agressivo a percepção daquilo que estava acontecendo, e nós acabamos mudando de canal, vamos colocar assim. Como enfrentar o desafio do controle, se é que é necessário ter algum controle, do conteúdo programático desse mundo das lives? Adorei. Eu entendo que o pessoal precisa, acho que a gente necessita, sim, de um controle. A gente precisa ter um parâmetro. O que é que a gente vai mostrar realmente para uma criança? Enfim, a gente precisa ter um controle. Mas o CONAR, eu acredito que tomou algumas atitudes exacerbadas para esse momento, considerando que ele não tinha parâmetros já pré-definidos. É certo que a gente foi tomado de surpresa com todas essas lives, mas a gente precisa ter parâmetros para que a gente possa cobrar. A gente não pode simplesmente voltar para trás e dizer, olha, você precisava ter tal coisa. A gente não tem nenhuma definição, nenhum critério de idade, por exemplo, em nenhum dos aplicativos que a gente tem para transmissão. No caso do Gustavo Lima, que foi uma live citada, ele teve um processo aberto pelo CONAR, mas qual o problema principal, ao meu ver? Como que ele ia definir uma live se nem o aplicativo prevê uma forma de que ele faça essa deliberação de como seria? Não existe um parâmetro previamente definido, nem a exigência disso. À medida que a evolução do direito a evolução dos passos vão acontecendo, o direito precisa acompanhar, mas a gente precisa disciplinar isso antes de cobrar da sociedade e das pessoas que estão fazendo suas lives. Excelente. Doutora Thaís, quer fazer algum comentário? Não, excelente o posicionamento da Branca. Eu acho que faltam algumas regras, sim, para essa questão das lives, mas foi como ela disse, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém imaginava que as lives iam bombar desse jeito, ninguém imaginava que o congresso da OAB seria feito online, nem o da BPI, nem o da ASP, então todo mundo está tendo que se adaptar mesmo a essas questões, infelizmente. Doutor Gabriel? Wander, eu acredito muito na autorregulamentação. Recentemente foi editado um manual de autorregulamentação para chamados marketplaces, sites de comércio eletrônico, sob os auspícios da Secretaria Nacional de Direito do Consumidor. Eu acho que
a gente tem que evoluir nessa linha, porque, obviamente, não cabe falar em censura prévia, não cabe falar em controle prévio, mas eu, como você, acredito que alguns selos ou algumas, digamos assim, indicações da natureza daquela performance ao vivo devem ser veiculadas até para a proteção de criança e adolescente, né? Então, é difícil imaginar como isso pode ser organizado, mas eu gostaria que os grandes artistas brasileiros fossem os primeiros a ter essa preocupação, né? No sentido de criar alguma forma de fazer um aviso aos navegantes, por assim dizer, né? A autorregulação me parece ser o caminho para a solução desse momento. Nós estamos chegando ao final do nosso painel. É uma grande honra ter estado aqui com vocês, uma grande honra ter sido convidado para participar desse debate. E vou passar agora a palavra para as considerações finais de cada um. Nós teremos 1 minuto para as considerações finais de cada um antes do nosso encerramento. Por favor, nós começamos, vamos inverter a ordem agora. Doutora Branca, por favor, suas considerações finais. Quero parabenizar pelo evento, estou muito feliz em participar. Parabenizo a INA, parabenizo o CFOAB. Eu estava pensando hoje de manhã, eu faço 4 anos de OAB esse ano, me formei em 2016 e me sinto extremamente honrada, porque em nenhum dos momentos, nem nos meus melhores sonhos, imaginei estar palestrando no maior congresso digital do mundo. Então, reforço meu agradecimento também ao Dr. Gabriel Leonardo. Muito obrigada a todos vocês por compartilhar esse painel comigo. Muito obrigado, doutora Branca. Doutora Thaís? Bom, acho que a Branca disse muito o que eu também sinto. Tenho 5 anos só de OAB também, nunca imaginei estar aqui. Estou à frente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Jabaquara também há 5 anos, então para mim está sendo uma oportunidade imensa estar aqui representando a OAB do Jabaquara, a minha comissão. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, dividir esse painel com o Gabriel, que eu tenho uma grande admiração, pela Branca, que eu conheci também em Brasília, virou uma grande amiga, o Vander, que eu acabei de conhecer, e eu adorei também. Então, muito, muito, muito obrigada pela participação aqui nesse congresso. Muito obrigado, doutora Thaís. Nós é que agradecemos pela sua participação. Doutor Gabriel, para suas considerações finais. Bom, a Branca tem 4 anos de formada, a Thaís tem 5. Eu sou mais novinho porque eu só tenho 3. Mas, a despeito da minha pouca experiência, eu quero agradecer muito estar aqui com vocês. Eu acho que a Branca e a Thaís trouxeram um aspecto super interessante e a gente vê como um momento diferente da sociedade tem influências em todas as áreas do direito e também na propriedade intelectual, né? Essa questão das marcas pegarem carona na pandemia, seja para se alavancarem e melhorarem a sua reputação, ou seja, fazendo besteira e perderem reputação, é algo que mostra como o mundo hoje é interligado, interconectado, né? Tudo que a gente faz vai ter consequências previstas e imprevistas, né? E a propriedade intelectual, eu acho que vai evoluir muito a partir dos ensinamentos que a gente está tendo nessa pandemia. Então, muito obrigado, Vander, pela sua moderação. Grande alegria estar aqui. Abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gabriel. Muito obrigado, doutora Branca. Muito obrigado, doutora Thaís. E, sobretudo, muito obrigado você que está nos assistindo, que está participando desse painel, que vai assistir esse painel em algum outro momento, já que esse congresso digital vai ficar disponível nas mídias da Ordem dos Advogados. Mais uma vez, agradecer ao doutor Rony, presidente da Escola Nacional da Advocacia, pela realização desse grande congresso. Agradecer também ao doutor conselheiro federal, secretário-geral da Ordem dos Advogados, doutor Beto Simonetti, que também participou da organização, ao nosso presidente nacional da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, e deixar um abraço especial, sobretudo para meus ex-alunos, meus alunos que estão mandando prints, printando no Instagram, que estão acompanhando essa live. Muito obrigado, um abraço carinhoso em cada um de vocês. Os meus amigos da OAB aqui de Dourados, nosso presidente Alexandre Mantovani, presidente da nossa subseção, nosso grande líder aqui em Dourados,
doutora Raíssa Moreira, doutor Beto Teixeira, doutora Fernanda Mello, doutora Mariana Dourados, doutor José Carlos Pimentel, é tanta gente que fez print, marcou, mandou, doutora Aline Viscardi, que entraram em contato aqui durante a live do nosso evento. Então, eu quero deixar um carinho especial para cada um de vocês, dizer que aqui a gente está representando a advocacia de Dourados, a advocacia do Mato Grosso do Sul, e estou também muito feliz por estar participando desse, que é o maior congresso digital da história do direito no mundo. Então, particularmente sobre lives, eu não gosto muito, não. Começou a quarentena, eu comecei a fazer live, hoje, depois dessa aqui, é 57. E eu já agendei, eu já convoquei esse trio aqui para depois participar de uma live lá no meu canal no YouTube. Então, é um momento especial para mim também. E agradeço também a Ana Marques, que nos auxiliou montando o grupo, faz parte do cerimonial. Ana, o trabalho de vocês está sensacional. Também, antes da Ana, falou aqui conosco, eu não me lembro o nome, vocês lembram o nome dele, que entrou para nos auxiliar aqui? Arthur. O Arthur. Então, muito obrigado, Arthur, pelo seu trabalho e pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E, enfim, finalmente, obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Até a próxima, que a gente esteja junto.